Boa tarde, quarto ano. Terçou? É assim que fala? Isso aí, terça-feira. Galera, vamos lá. Mais uma aula de matemática começando. Na aula de ontem nós falamos sobre os múltiplos, né? O produto final aí de uma multiplicação. Os números que vão ser o resultado da tabuada, tipo do 2, né? 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Hoje nós vamos falar sobre divisores de um número. Eu quero que vocês entendam algo muito importante. Tanto para múltiplos, tanto para divisores, você necessita saber tabuada. Por isso que eu estou pegando tanto no pé para que você estude, para que você saiba. A tabuada ela tem que estar na sua cabeça. Nem sempre nós vamos ter um papelzinho aí para poder resolver. Então, estude, faça a tabuada no caderno, fale. A tabuada você tem que decorar ela, né? Então, faça um estudo aí da tabuada nesse período que você está em casa, porque ela é muito importante. Vocês vão perceber que a partir, né, não só aqui no quarto ano, no quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, nossa, para a vida toda vocês vão precisar de tabuada. Então, vamos lá. Vamos falar de divisores de um número. O que são divisores de um número? Divisores de um número são quando nós pegamos todos, né, ó. Divisores de um número são quando todos os números que forem, né, que for passar por uma divisão, der exato. Então, quando eu pegar um número e dividir ele por outro número, essa conta tem que ser exata para significar que ele é divisor. Não entendeu? Vou explicar com um exemplo que é mais fácil. Imagina aqui que eu tenho 120 e eu dividi 120 por 10. Eu fiz essa divisão e o meu resultado aqui, o meu resto, deu 0. Então, essa divisão é exata. Se eu pegar aqui, ó, eu fiz por passo a passo, né? Catei lá 12, tem 12 na tabuada do 10? Não tem. Peguei o 10, sobrou 2, abaixei o 0, deu 20. Mas eu poderia ter feito direto, né? 12 vezes 10, 10 vezes 12, né? Daria 120. Então, significa que a minha divisão é exata. Então, significa que 120 é divisor, né? 10 é divisor de 120. O 120 aí pode ser dividido por 10. E o que significa não exata? Imagine aqui que eu peguei 121 e dividi por 10. Olha lá, sobrou 1, porque eu não tenho 21 na tabuada do 10. Coloquei o 20, o meu resto aqui então foi 1. Então significa que 10 não é divisível, não é divisor de 121. Ok? Então, divisores de um número é quando o resultado da divisão der exata. O que é exata? O resultado dar 0, o resto ser igual a 0, ok? Quando sobrar, significa que não é exata, significa então que aquele número que está lá na chave não é divisor. Então, divisor de um número é sempre quando essa divisão der exata, o resto der 0. Se der 1, se der 2, se der 3, não importa o que apareça, não for exata, né? Se não resultar em 0, significa então que não é divisor. Então, se eu te perguntar se 120, se 10 é divisor de 120, o que você iria me responder? Sim. E 10 é divisor de 121? Não. Por que não? Porque sobrou um resto, tá? Ó. Tá vendo aí? Galerinha, é muito importante vocês fazerem anotação no caderno. Então, ó, imagina aí, ó, coloquei uma folhinha aqui para você. Você dá um pausa no vídeo e copia isso aí no seu caderno, que é legal na hora de fazer. Se vir a dúvida, você vem aqui na anotação. O que a tia Rafa falou mesmo? O que é um divisor? Ah, é quando a divisão dá exata, que o resto dá 0. Então, ó, vou colocar aqui para você. Se você quiser copiar, ó, dá um pausa aí, ó. Dá um pausa no vídeo. E copia aí no seu caderno.
E depois o exemplo que eu dei foram esses. Exata, né? O resto deu 0. E não exata, o resto deu 1. Então, 10 é só divisor de 120. De 121, não. Ok? Vamos lá para os exercícios, então. Página 175 e 176 do Vamos Trabalhar. Então, aqui ele vai pedir para que você circule as divisões exatas. O que é divisões exatas? Aquelas que o resto vai dar 0. Aqui, ele vai pedir para que você escreva os divisores de 10. Quais são os números que eu posso fazer a continha? Ó, quem são os divisores de 10? Ó, imagina lá. Vou mostrar, tá? Aguenta aí. Olha lá, fiz duas divisões. 10 dividido por 2, foi o 5, dá 10, ó, exata. 10 dividido por 9, coloquei o 9, sobrou 1. Então, significa que não é exata. Então, quem seria aqui, ó? Quem seria aqui o divisor de 10? O 2 ou o 3? O 2. Então, você vai ter que descobrir aí quem são os divisores de 10. Já vou te dar uma dica que você tem 4 divisores de 10. Eu já te dei a dica do primeiro. Depois, a 3. Você vai ter que escrever quem são os divisores. Ele dá um número, na verdade. Ele vai dar um número aqui para você, tá vendo? Dentro das chaves ali, ó. Aqui, ó. Ele vai te dar um número e você vai ter que falar para ele quem é o divisor. Aí, gente, lembra no múltiplo que eu falei para você que eu tinha que representar um M? Quando eu vou falar de divisor, eu coloco um D, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês da letra A, para que fique mais fácil que vocês entendam. Então, ele fala assim, ó. D, espaço, 1, 2, 3 e 6. Quem será que é esse número aqui? Hã? Ó, ficou fácil. É sempre eu olhar, ó, o último. Então, quem é esse divisor aqui? O 6. Então, esses aqui são os divisores de 6. Aí, você vai ter que fazer isso no restante também. Aqui, gente, quando eu falo do 10, deixa eu colocar aqui. Sempre lembrar aqui, né? Que você tem um divisor comum em todos, que é o número 1. Lá no múltiplo é o 0. Aqui nos divisores sempre vai ser 1. Então, eu já te dei o exemplo aí do 2. Eu vou colocar mais um aqui só. Ó, P10. Então, lá na 2, você vai ter que descobrir apenas um, tá? Ó, então, divisores de 10. 1, 2, aí eu não vou falar qual é, e 10. Então, sempre quem vai finalizar aqui é o próprio número. Então, já é uma dica para você fazer o 3. Então, ó, finalizou com 6, então, divisor de 6. A 4, você vai ter que circular quais são as verdadeiras. A 5, os divisores de 12, 18, 30, 45... 50, 84 e 100, tá? E a 6, para você ligar o divisor aí da coluna da esquerda com a direita com o seu próprio divisor. Gente, então sempre lembrar que o primeiro divisor comum, né, entre todos os números é o número 1 e quem finaliza o conjunto de divisor é o próprio número, né? Então, se eu falar para você quem é o último divisor de 18? O 18. Quem é o último divisor de 15? O 15. E assim por diante. Galerinha, qualquer dúvida, chama a tia Rafa lá, que a tia Rafa te ajuda, te explica de uma outra forma, se caso você não entendeu. Nós estamos falando, então, sobre divisores de um número. Daqui a pouquinho tem aula de história. Te vejo lá. Beijo. Tchau.